Tem certeza? Graça e paz, queridos irmãos. Uma boa noite a todos. Tem alguns irmãos que já estão conosco. Nós queremos louvar a Deus por você já estar conosco nessa noite. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, depois nós vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe nosso irmão Rogério, nossa irmã Joyce, nossa irmã Hilda e a família, a minha sogra Lourdes, a Daniele Felizardo. Muitos irmãos estão conosco já hoje. Acho que tem mais irmãos aqui. É isso mesmo. Deus abençoe vocês. Amém? Pastor Eduardo também acabou de entrar. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Está no livro de Lucas. Texto bem conhecido. Seu capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 37. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 37. Que diz assim o texto: porque para Deus nada é impossível. Bem conhecido, né, meus irmãos? Mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, esse texto é conhecido, mas esse texto narra uma história muito especial. Fala a respeito da vinda do nosso Salvador em homem na terra, né? E o anjo chega até Maria e fala para Maria que ela seria agraciada, porque o plano de Deus era que no ventre dela nasceria o Salvador Cristo. E ela fica preocupada com aquela situação, como poderia acontecer aquilo, que se nem homem ela conhecia na questão sexual, e ela estava noiva de José, próximo para se unir a José, e como isso iria acontecer? E o anjo disse para ela: para Deus nada é impossível. E ela concebeu através do Espírito Santo, foi formada no ventre dela o nosso Cristo Salvador. E além dessa história também de Ana, também nós temos a história de Isabel. O texto também fala que Isabel, antes de falar que para Deus nada é impossível, verso 36 fala que Isabel, que era prima de Maria, também teria um filho, e esse filho ela teria na sua velhice. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel teve, quem conhece o texto, Isabel teve um filho, e esse filho foi o precursor de Cristo, João, mais conhecido como João Batista, mas João Batista porque batizava. Mas o nome dele é João. Muito bem, dois grandes milagres. O primeiro milagre, Maria concebeu um filho através do Espírito Santo. E o segundo milagre, Isabel, já na sua velhice, estéril, não podia ter um filho, e teve um filho, gerou um filho no seu ventre e nasceu João Batista. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E por que nós estamos iniciando esse culto de ensinamento que fala a respeito de família com esse texto? Porque eu não sei qual é a situação que você passa na sua família, na sua casa. Nós sabemos de algumas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, por desafios grandes, meus irmãos. E essa palavra vem para a minha família e para a sua família. Para Deus, nada é impossível. Maria disse
Eis aqui a tua serva, Senhor, no verso 38. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você pode dizer também isso nessa noite? Você pode ter fé ao ponto de acreditar na providência, na promessa, na misericórdia, na graça, na cura do Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. E você pode dizer comigo hoje: se cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. Essa palavra vem para minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas nós temos um Deus que ele não mudou, que ele é o Deus do impossível, que ele realiza milagres, que ele continua sendo o mesmo. Nós mudamos, mas ele não muda, meus irmãos. Então eu quero convidar você nessa primeira oração, depois nós vamos adorar a Deus, a colocar diante do Senhor esta sua dificuldade, sua crise, isso que você tem vivido, ou se você conhece alguém que está vivendo um desafio e você confia em Deus e você vai clamar a Deus por essa pessoa. Eu quero aproveitar esse momento também colocar a vida da Larissa diante do Senhor. Nós temos orado, a igreja tem orado, não só por ela, mas por todos os nossos irmãos que estão passando por enfermidade, pela nossa irmã Cristina também. Estamos orando pela nossa irmã Mary, nossa irmã Eusonília, nossa irmã Angelina, nossa irmã Neuza, que nos acompanha nessa noite, nossa irmã Maria, também o Vereda, seu esposo. Então, que você possa clamar a Deus. Confie no Senhor. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, e o poder dele está aqui entre nós, está aí também na sua família, no meio da sua família, amém? Então nós vamos orar nessa hora. Pai, é no nome de Jesus que entramos na sua presença neste momento, Deus, e firmados na sua palavra, Senhor. Nós oramos nesta hora pela vida de cada uma destas pessoas. Apresentamos a vida da Larissa mais uma vez e pedimos, meu Pai, que a força do Senhor possa ser sobre a vida da sua filha, que ela possa receber, Senhor, no seu corpo, meu Pai. Ó Deus, a presença do Senhor, a graça do Senhor, a cura do Senhor nesta noite, meu Pai. Nós oramos também pela Cristina, Senhor, pedimos a sua bênção também, que o Senhor possa tocar nas suas filhas, que a bênção do Senhor possa restaurar a saúde das tuas servas, meu Pai. Oh Deus, eu apresento cada um dos teus filhos que estão ou acometidos de uma enfermidade nesta noite. Peço que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Todos aqueles que têm, Senhor, meu Pai, também apresentado sintomas do Covid, nós queremos agora apresentar diante do Senhor e queremos pedir que a sua poderosa mão possa trazer cura, possa trazer restauração, possa trazer libertação, Senhor, deste vírus, em o nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor cada família que nos acompanha nesta noite e pedimos a sua bênção, meu Pai. Em o nome de Jesus, seja com cada um dos teus filhos, derramando a sua bênção, a sua paz e a sua graça, Senhor, em o nome de Jesus. Que essa presença poderosa de Deus, meus irmãos, possa estar no seu lar, em meio à sua família, em o nome de Jesus, e que você possa sentir aí a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor, envolvendo você, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, como é bom estarmos juntos mais uma vez para adorar o nome do nosso Rei, amém? Que você, independente de estar na sua casa, talvez sentado no seu sofá, ou talvez em algum lugar, ainda com afazeres, ainda com tarefas, e independente de qualquer coisa, você possa ser visitado e agraciado com a presença do Senhor, amém? Vamos louvar o seu nome.
tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele, amém? Que o nome dele seja louvado e honrado nas nossas vidas, em todo o tempo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que eu ande em meio a... Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Aleluia. Vem, Senhor, sobre nós com teu amor, Pai. É o que nós precisamos de ti, Senhor. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao... Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia, Pai. Sustenta-nos em ti, Pai. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória. Aleluia, Pai bendito. Adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele é a nossa cura.
é a nossa saúde, é aquele que está conosco em meio às lutas e às tribulações. E é só Ele quem garante a nossa vitória. Amém? Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Senhor.
Adorado seja o teu nome. Que a sua presença possa tocar as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Pois tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nome na sua casa, o nome do Senhor, aleluia. Te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus, meus irmãos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome Falta um violão aqui. do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar agora e depois vamos ouvir a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos louvar o teu nome, queremos bendizer o teu nome, queremos agradecer ao Senhor por mais esta noite, meu Pai. Aqueles que
há pouco, Senhor, estão acompanhando também esta live, que o Senhor possa abençoar o lar dos teus filhos, abençoar a casa dos teus servos, no nome de Jesus. Apresentamos este momento da sua palavra, Senhor, e pedimos que a sua presença possa entrar nas nossas casas através da sua mensagem, nos nossos corações, no nome de Jesus, meu Pai. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ouvir mais uma parte sobre família. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Tem as notas também. Aleluia. São 9, são 8h30, meia hora. Isso mesmo. É só entrar direto na mensagem. Opa, paz, Senhor, irmãos. Só um instante. Aleluia. Pode passar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A vontade que dá é de ficar louvando o resto da noite. Mas nós temos uma missão aqui muito importante, que é continuarmos falando de paz na nossa família. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, que antes mesmo de receber essa palavra, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu coração, esteja sobre cada um dos seus, amém? Que o Senhor visite o seu cônjuge, visite os seus filhos, visite os seus familiares, no nome de Jesus, e que todos estejam guardados debaixo de sua potente mão, e que a graça do Senhor, os presentes que Ele nos concede sem merecermos, que esteja sobre cada um de vocês, amém? Graça e paz, a paz do Senhor. Não tem nada melhor que eu possa desejar para você nessa noite. Amém? Nós estamos na continuação da palavra paz, tanto aqui no canal do Enzo, quanto no canal da igreja, a sequência já está completinha. Tem lá a parte 1, 2, 3, 4. Então, se por acaso tem alguém aí que ainda não acompanhou, não viu, né, as outras partes, não perca, porque o Senhor está trazendo para nós coisas do dia a dia da nossa família mesmo, e que a gente precisa observar para que possamos viver em bênção, amém? Para que possamos viver através daquilo que o Senhor tem para nós, amém? E o próximo tópico, eu vou entrar já rápido, não vou fazer resumo da semana passada, porque eu só tenho meia hora, tá bom? O próximo tópico que nós iríamos tratar, ele diz exatamente assim, tem por título: em meio a uma sociedade egoísta, são essenciais para a vida em família o altruísmo e a generosidade. O egoísmo é muito fácil de entender. Eu nem peguei uma definição no dicionário para trazer para você, porque a gente vive em uma sociedade egoísta, então a gente sabe o que é lidar com pessoas com atitudes egoístas, com pessoas que só pensam nelas mesmas, como diria, né, o ditado popular, que só olham para o próprio umbigo e simplesmente esquecem que não é importante que apenas um ganhe, não é importante que apenas um se beneficie nas situações, mas que em uma situação em que os dois lados ganham, e em uma situação em que é bom para ambas as partes, na verdade, é muito melhor, o resultado é mais produtivo. Porque, por exemplo, falando de negócios, se você faz negócios com uma pessoa e os dois saem felizes, a tendência é que você volte a negociar. Né? Só que negócios são temporários, contratos eu posso fechar com uma empresa hoje e com outra amanhã, né? Se eu não gostei do atendimento, eu posso simplesmente trocar, mudar de opção. E dentro da família, como é que funciona, né? Dentro da família, nós não podemos nos permitir viver esse tipo de situação, porque não dá para quebrar o contrato e não dá para ficar trocando de família. A gente precisa viver de uma forma que todos se sintam bem, todos se beneficiem, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E aí, falando de altruísmo, como que o dicionário nos ajuda a entender essa palavra? Ele diz exatamente assim: a tendência
ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Então, o que é você ser altruísta dentro da sua família? É você não se preocupar só com você, é você não se preocupar só com as suas coisas, é você não se preocupar só com aquilo que você deseja, mas você se preocupar também com os outros. Tá tudo bem com você, mas e com a outra pessoa? Tá tudo bem também, né? Isso seria o altruísmo, você tirar o olho de você e olhar também para o outro, né? Ou uma outra palavra que não está aqui, mas se chama alteridade. O que que é alteridade? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, como se você fosse ele. Então, quando em algum momento da sua vida conjugal, da sua vida familiar, você não estiver conseguindo entender o seu irmão, não estiver conseguindo entender o seu cônjuge ou o seu filho, ou um outro parente, por mais distante que seja, está tendo algum tipo de entendimento, talvez se você olhar com a sua visão, talvez se você olhar com a forma que você raciocina, você não vai conseguir entender. Mas, usando a alteridade, que é se colocando no lugar do outro, através do altruísmo, dessa preocupação com o outro, com certeza os resultados vão ser melhores. E o que seria a generosidade nesse caso? É uma virtude de quem compartilha por bondade, de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Olha só o segredo. Nós já devemos ser assim em todos os lugares. Imagine dentro da nossa família. Quando nós fazemos uma coisa pelo outro, nós devemos fazer por quê? Devemos fazer porque a essência da família é o amor. A essência da família é a cooperação. A essência da família é o altruísmo, é a preocupação com o outro. Então, quando eu faço para o outro e recebo de volta, aí é o quê? Entra a reciprocidade. Por quê? Porque é natural. Quem é abençoado costuma abençoar. Quem é tratado com carinho costuma tratar com carinho de volta. Quem dá amor normalmente recebe amor. Aí você pode falar para mim, mas olha, tem uma situação tal que não é bem assim, não, que isso não está acontecendo. Eu tô dando amor e tô recebendo pancada, né? Eu tô dando abraço e tô recebendo tapa, né? No bom sentido da expressão, se é que existe. Acho que essa não deu certo. Oh my God. Então, meus irmãos, acontece, só que como que nós devemos agir em família? Porque um outro te devolveu o bem com o mal, você vai mudar de ideia e vai deixar de ser generoso? Não. A generosidade é você ter a capacidade de fazer o bem, sem esperar nada em troca. E nós que somos servos de Deus, a gente tem que ter ainda mais consciência de que o nosso galardão, ele vem de Deus. Então, muitas vezes, quando você se sujeita a determinadas situações, que às vezes você tem razão, você não está errado, você está certo. Só que você não consegue resolver em paz, você recebe pedradas. O que você deve fazer, meu irmão? Continuar fazendo bem e buscar uma forma de dialogar. Por quê? Quando você tem razão, na verdade, não é porque você é melhor, não é porque você é o super sabido e a outra pessoa não entende nada. Na verdade, quando você tem razão, você tem o peso de uma responsabilidade sobre você. E sabe qual que é essa responsabilidade? Você tem que, através da paz, através do amor, através do carinho, tentar mostrar para o outro membro da sua família qual é o ângulo que você está vendo aquilo. Olha, se você for por aqui, não vai ser bom, não vai dar certo. Mas tudo isso é feito com altruísmo, com preocupação, com generosidade, sem esperar nada em troca e sempre o quê? Como pacificadores que nós somos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus e sempre numa posição de promover a paz. Promover discussão, promover contenda, não vai levar vocês a lugar algum. Às vezes é melhor não ter razão. Se a razão vai fazer mal, então descubram outra.
mas descubram outro juntos e descubram outra em paz. E aí, o que a Bíblia fala para nós sobre a generosidade? Provérbios 11, 25 diz assim, desculpa que eu tô entupida hoje. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, quando a gente pega a Bíblia e abre, e a Bíblia nos faz uma promessa, essa promessa não depende de ninguém. Essa promessa depende apenas de Deus. Então, quando a palavra do Senhor fala para você que se você tiver uma alma generosa, ela vai prosperar, e aquele que atende vai ser atendido, não significa necessariamente que é o teu familiar que vai te atender. Mas se a palavra do Senhor diz que aquele que atende será atendido, nem que o próprio Deus precise atender você, essa promessa não deixará de ser cumprida. E aí, Lucas 6,38 ainda vai continuar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Essa palavra não serve só para quando a gente oferta ao Senhor, para quando a gente abençoa a casa do Senhor, para quando a gente abençoa a vida de alguém financeiramente. Na verdade, a gente dá e receber boa medida, transbordante, é dentro da nossa casa. Então, quanto mais você se entregar para a sua vida em família, quanto mais você se doar para os seus, você vai receber isso de volta, porque quem planta amor não colhe ódio. Quem planta harmonia não vai colher contenda, porque a lei da semeadura não é essa. O que a gente planta, a gente colhe. Então não tem como você estar plantando amor, você está plantando paz, você está plantando respeito, você está plantando generosidade, você está plantando altruísmo e você recebeu outra coisa. O ponto 23 aqui tem por título Cabo de Guerra. O que é um cabo de guerra, meus irmãos? Alguém aqui já deve ter brincado disso, né? Pelo menos na infância. Um cabo de guerra é o quê? Tem uma equipe de um lado, do outro, todo mundo segurando uma corda e cada um puxa para um lado. No cabo de guerra, na brincadeira, quem é que ganha? Quem consegue puxar a corda com mais força, certo? E trazer o outro grupo para o seu lado, certo? Esse é o cabo de guerra na brincadeira de criança. Agora eu pergunto para você, dentro da família, dentro da nossa convivência familiar, essa história do cabo de guerra funciona? De forma alguma. Você não pode estar de um lado e o seu cônjuge estar do outro, e cada um puxando para um lado. Porque, na verdade, se cair, os dois vão cair. E isso não é forma. Seria a mesma forma que você tentar trazer alguém para o seu lado através da imposição. E não do convencimento, do diálogo e da comunicação. Ah, você vai fazer isso porque eu quero que seja assim. Você vai fazer assim porque tem que ser assim, porque eu decidi que vai ser assim. Quando você trata assim, é como se você tivesse com cabo de guerra. Você não dialogou, você não se comunicou, vocês não chegaram num consenso, não entenderam o que era bom para os dois, e a outra pessoa simplesmente veio para o seu lado porque você puxou ela à força. Né? Um cabo de guerra dentro da família só funcionaria o quê? Se os dois estivessem do mesmo lado, porque perdendo ou ganhando, né? Perderiam ou ganhariam juntos. Do lado contrário, ninguém vai ganhar. E o que a palavra do Senhor fala para nós sobre isso? Eclesiastes 4, 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, a palavra do Senhor vem falando para mim e para você o quê? Que não é bom que você esteja só. O que o Senhor fez quando ele viu que Adão estava só? Ele foi lá e criou Eva. Por quê? Se fosse bom que Adão ficasse sozinho, Eva não teria existido. As mulheres não existiriam. Né? Para quê? Mas, desde a criação, desde o primeiro momento, desde o ato de Deus,
de criar céus e terra, ele entendeu que o homem deveria estar junto. E aí continua o versículo, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. O que está querendo dizer aqui? Que a caminhada, ela não é simples, ela não é fácil. Vai ter momento que você vai ser o que cai. E o outro que está de pé vai ter que estender a mão para levantar você. E vai ter hora que vai ser o contrário, que é você que vai cair. E aí, como é que fica essa situação? É para nós prestarmos atenção. Por quê? Porque uma hora você pode estar em pé e outra hora você pode estar caído. E muitas vezes, quando o nosso irmão está caído, quando ele está em dificuldade, nós não temos esse olhar de estender a mão e ajudar. Na verdade, muitas vezes nós temos o apontar do dedo e falar, nossa, mas eu falei, né? Ah, mas eu disse. Nossa, mas tá vendo como eu tinha razão? E isso não vai ser positivo para a família em nada. Seria a mesma coisa o quê? Que a pessoa estivesse sozinha. É a outra parte do versículo, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se você não for o apoio, se você não for a mão estendida para o seu filho, a mão estendida para o seu cônjuge, quem vai ser? Seria a mesma coisa que estar só. E aí ele continua. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? O que significa isso? Os dois dormirem juntos e vão se aquentar. Não é só na questão do frio, que é bom, né? O calor humano do seu lado, na cama, no inverno, faz toda a diferença. Mas o que esse versículo também quer dizer? Quer falar do apoio, quer falar da proximidade, quer falar de manter a temperatura ideal, e muitas vezes até dá o espaço necessário, né? Vamos usar o exemplo de se aquentar, de dormir junto numa cama. Quando tá no inverno, quanto mais perto, melhor. Quando tá no verão, tá quente demais, às vezes uma certa distância é necessária. E isso no convívio familiar também é a mesma coisa, né? Tem momentos e situações que às vezes a outra pessoa, por mais que ela tenha o hábito de compartilhar com a família, por mais que ela tenha toda essa proximidade, esse apoio desenvolvido, tem hora que ela não está pronta para falar, tem hora que ela não está bem. Tem situações da nossa vida, e isso acontece com todo mundo, que tem situações que nem você está entendendo o que você quer fazer, para onde você vai, se o negócio está bom ou se está ruim, às vezes você mesmo está analisando, então você ainda não consegue compartilhar. Então, às vezes, também é importante nós darmos o quê? Espaço. Olha, estou percebendo que você não está muito legal, que você está meio pensativo, que você está meio pensativa. Você quer conversar sobre isso hoje? A pessoa fala não, a gente tem que respeitar. Talvez hoje não seja o dia, mas amanhã vai ser, né? E já que é para sempre, não é? A gente não falou até que a morte nos separe. A gente ainda foi mais humilde que Jesus, né? Jesus falou até a consumação dos séculos. Muito mais, né? A gente falou, é pouco tempo, mas, né, se tudo der certo, a gente ainda tem o amanhã. Então, dá para esperar um pouquinho. Dá para a gente ser um pouquinho paciente, né? E aí, continuando o mesmo texto, ele fala, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que ele está falando? Que é melhor serem 2 do que 1. Só que ele também fala que um cordão de 3 dobras é ainda melhor, porque ele não se quebra. E o que seria essa terceira peça, né? Quem é o terceiro cordão? Seria o que? A presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus fazendo toda a diferença. A presença de Deus reforçando, fortalecendo
os nossos relacionamentos, porque talvez sozinhos nós conseguíssemos chegar até certo ponto, mas tem hora que nós precisamos olhar para o alto, tem hora que nós precisamos olhar para Deus e pedir o socorro dele. Tem situação, talvez, dentro da sua família que você não vai conseguir resolver. Por exemplo, uma questão de saúde. Muitas vezes nós precisamos de um milagre de Deus. Por mais que exista um apoio familiar, tem até um certo ponto que você pode ir. Você pode apoiar um familiar seu que está doente, você pode estar perto, você pode estender a sua mão, mas você não é capaz de trazer a cura. Isso vai depender apenas de Deus, amém? Mas nós podemos e devemos incluir o Senhor em nossa relação em todo o tempo. Todo o compromisso do casal deve ser em Deus. Toda a fonte de intervenção na nossa vida, toda a fonte de conselho, toda a fonte de sabedoria, toda a fonte de temor deve ser a palavra de Deus. Cristo deve ser o nosso modelo e deve ser a nossa referência em todo o tempo. Só assim nós seremos mais do que vencedores dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E aí, continuando, nós vamos para o próximo tópico, que diz assim: o que fazer quando um membro da sua família comete um erro? Nós já falamos um pouquinho, mas agora a gente vai entrar mais. 1 João 2,1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse versículo nos apresenta Jesus como o quê? Como nosso advogado. Qual que é o papel do advogado? É defender alguém. Essa pessoa que o advogado vai depender, ela sempre vai estar certa? Não. Uma boa parte das vezes, a pessoa vai estar errada. E esse é o papel de Jesus na nossa vida. Ele nos defende diante do Pai. Ele é o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Agora eu pergunto para você, em todo o processo, né? Vai ter um juiz que vai julgar a causa, vai ter um advogado que vai defender. E do outro lado tem quem? Tem um promotor, que faz o papel o quê? De acusador, faz o papel de detalhar tudo, ó, você fez isso aqui de errado, tem implicância tal, e porque você fez tudo isso de errado, você vai receber a punição fulana de tal. É assim que acontece, não é? Agora eu pergunto para você, quando alguém erra dentro da nossa casa, dentro da nossa família, qual é o papel que nós devemos assumir? Nós sabemos que na nossa vida cristã, quem aponta o dedo, quem faz papel de acusador, é quem? É Satanás, é o próprio diabo. Ele faz esse papel. E Jesus já faz o papel de nos defender. Agora eu pergunto para você, quando a pessoa precisa do seu apoio, comete um erro, o que você faz? Você vai, né? Ou você vai sentar, vai entender a situação. Não estou falando, meus irmãos, que a gente tem que apoiar e defender coisas erradas, de forma alguma. É só nós olharmos para Jesus. Jesus é o nosso advogado? Sim, Jesus é o nosso advogado. Mas quem mais ensinou o homem o que é certo, o que é errado? Quem foi que nos falou qual é o caminho que nós devemos seguir? Quem é que nos trouxe a mensagem do evangelho que nos diz como devemos proceder para chegarmos a Deus? É Jesus. Foi ele. Foi ele. Ninguém mais do que ele. Só que esse que poderia fazer o papel de nos acusar, mas eu ensinei vocês, eu falei para vocês que não era assim. O que ele faz quando nós erramos? Ele é o nosso advogado, ele diz, olha, vocês erraram? Confessem os seus pecados, porque em mim vocês vão encontrar justificação, em mim vocês vão encontrar graça. Então, se um membro da sua família comete um erro, o que você deve fazer? Vem até a mim, vamos conversar. Vamos entender por que isso aconteceu para que não aconteça mais.
né? Tem situações que são irreversíveis, aí a pessoa vai viver as consequências, vai, mas então se ela já vai viver as consequências, ela precisa o quê? De apoio, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que esteja ao lado dela, e não contra ela, e nós precisamos ter atenção a esse ponto. Olha o que Provérbios 15:31 fala para nós. Quem acolhe bem a repreensão construtiva, terá sempre lugar entre os sábios. Aqui, qual é a outra posição? Você que erra. Nem sempre a gente vai estar certo. Às vezes a gente vai estar errado. E a Bíblia, ela é clara em mostrar para a gente que a forma como a gente reage à disciplina, a forma como a gente reage quando nós somos repreendidos, diante de Deus, nós somos considerados tolos ou nós somos considerados sábios. Então, aqui está falando, olha, quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Então, assim, nós podemos repreender uns aos outros, nós podemos chamar a atenção, sim, sempre, mas nunca de forma destrutiva, sempre de forma construtiva, sempre se preocupando com o outro, sempre buscando a construção da família. Porque se você empurra, o outro tá caído, você vai lá e amaceta ele no chão, ninguém vai sair ganhando. E aí, no mesmo texto de Provérbios 15:32 fala: quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa. Mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. Olha como esse versículo ele é claro em relação à disciplina. Ele está falando que se você recusa a disciplina, você está desprezando a você mesmo, a sua própria pessoa. Por quê? Porque quando você não escuta a repreensão estando errado, você deixa de aprender, você deixa de evoluir, você deixa de crescer, você deixa de ser melhor. Mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. Por quê? Quando você escuta o outro, presta atenção no que o outro está falando, você se permite enxergar as coisas por um outro ângulo. Você fala, nossa, olha, eu não tinha pensado nisso. Nossa, mas se eu tivesse feito dessa forma, realmente teria sido melhor. E aí eu te pergunto, você vai ser uma pessoa melhor ou vai ser pior? Você vai ser uma pessoa melhor. Vai ser melhor ter razão nesse caso? Com certeza não, porque diante da Bíblia você não vai ser considerado sábio e nem diante dos homens. A sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra, né? Que a sabedoria antecede o temor ministra o temor do Senhor. Isso aí a gente já sabe, né? Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Se a gente não tem temor a Deus, a gente sai fazendo um monte de besteira por aí, quebrando a cabeça, batendo a cabeça para todo lado, porque o homem sozinho, o homem sem Deus, ele não é nada, ele não é ninguém. E a humildade antecede a honra. O que está querendo dizer com isso? Meu irmão, se você enche o seu coração de orgulho, ao ponto de você não conseguir ouvir quando você cometeu um erro, quando você fez alguma coisa que não devia, ou você fez uma coisa da forma errada, você está deixando de ser abençoado. E a palavra do Senhor fala que o quê? A humildade antecede a honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. Pensa, você chega, alguém da sua família chega, olha, você fez tal coisa errada, você não foi bem nessa situação, você não deveria ter agido assim. E aí você se exalta e causa aquela confusão, né? E não existe nenhum tipo de crescimento na situação, muito pelo contrário, né? Todo mundo fica mal na situação e você deixa de ser honrado. Quando você ouve a repreensão, você absorve sabedoria, absorve entendimento. Na próxima vez você vai melhor. Na próxima vez aquilo que deu errado pode dar certo. E aí quando você entrar pela porta da sua casa, que você testificar para a sua família e para os seus olha, tal situação, olha, lembra que você falou, ó, assim não é legal, faz assim, e você ouviu, você entendeu, você vai sempre falar, nossa, que bênção, parabéns, nossa, você conseguiu. Você vai trazer o quê? Em vez de trazer contenda, dissensão para sua família, você vai trazer alegria, você vai trazer conquistas, você vai trazer bonança. E ainda falando desse mesmo tema,
o ponto 27 aqui que eu tô lendo, 27 já. Lidando com diferentes opiniões dentro da família. Quer ter lugar para ter gente com opinião diferente é dentro da família, porque começa que um é homem e outro é mulher. Então, assim, as inclinações naturais do ser são diferentes, né? Aí vem as crianças. Então, assim, opiniões diversas, diferentes, elas vão existir o tempo inteiro. Se elas não existirem, aí sim vai estar muito estranho. E eu lembro muito bem que nós conversamos logo numa das primeiras partes, que uma das coisas que, além do pecado, traz muita falta de paz, muita aflição para o coração do homem e da mulher, é a culpa, né? E dentre os muitos fatores que nós falamos que trazem a culpa, nós falamos em relação à família, que às vezes você não está sendo o marido, a mulher ou o filho que você gostaria de ser, e você se sente culpado em relação a isso. Talvez você tomou decisões, fez escolhas para sua família, tomou rumos na vida que você esperava que tudo desse certo, que tudo fosse muito bem, e talvez não esteja indo, e você está se sentindo triste, amargurado, agoniado, culpado por causa dessa situação. E aí, qual que é a importância da gente saber lidar com as diferentes opiniões dentro da família? Por quê? Quando a gente consegue ouvir a opinião um do outro, mais que elas sejam diferentes, a gente promove o quê? A gente promove o diálogo, a gente promove o despertar de ideias, as sugestões, porque a gente não está calando o outro. Quando o outro vem falar uma coisa diferente, você fala, não tem nada a ver, só porque não é o que você pensa, né? Você está construindo, você está trazendo mais informações. E automaticamente, quando acontece essa discussão, vocês acabam tomando decisões ainda melhores. Então, as opiniões diferentes não é para trazer crise. Quando as opiniões não são as mesmas, não significa que é preciso ir para a briga, ir para a contenda, ir para o cabo de guerra para que uma opinião prevaleça. Na verdade, é hora de jogar as ideias, né? De jogar tudo na mesa e observar. Falar, olha, talvez se a gente pegar um pouquinho disso, um pouquinho disso, a gente vai conseguir formar algo ainda melhor. E a palavra do Senhor apoia esse tipo de situação. Provérbios 11:14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. A Bíblia está falando isso. Aí, meus irmãos, a gente precisa vigiar muito, porque o versículo está falando que não havendo sábios conselhos. Isso significa que não é qualquer conselho que você deve ouvir. O conselho que você deve ouvir não deve ser daquela pessoa que é ímpia, que não crê no Senhor Jesus, que não professa a mesma fé que você, uma pessoa que você olha está com uma vida destruída, vive uma vida completamente fora da vontade de Deus. Não é esse tipo de conselho que você deve ouvir, né? Devemos tomar cuidado também, o marido e a mulher. Temos os nossos pais, temos a nossa mãe, temos o nosso pai, nós precisamos vigiar muito com isso, porque se eu vou para minha mãe, se eu vou para o meu pai pedir conselhos a respeito do meu marido, muitas vezes isso pode ser interpretado pelo meu marido como reclamação, ou tá falando mal de mim. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou ficar bem com o meu marido. Ou pior, o meu pai e a minha mãe podem entender de uma forma que eu não quero. Por quê? Porque a tendência do pai e da mãe é ter um amor diferenciado pelo seu filho, dependendo da situação, entrar em defesa do seu filho, e aí, em vez de promover paz, em vez de trazer tranquilidade para a situação, pacificação, pode acabar trazendo guerras ainda maiores. Então, quando a gente não toma conselho com a nossa mãe ou com o nosso pai, quando nós estamos casados, não é porque nós não confiamos no nosso pai e na nossa mãe, não é porque o nosso pai e a nossa mãe não teriam bons conselhos para nos dar, com certeza eles teriam, só que por que a gente toma esse tipo de atitude, toma esse tipo de cuidado? Porque se a gente não fizer isso, a gente pode trazer outros tipos de contendas, e às vezes o casal, ele só precisa de um tempo, de um amadurecimento, de uma situação
para que ele consiga chegar numa resposta, para que ele consiga chegar num consenso do que vai ser melhor, né? E às vezes, se a gente apressa as coisas ou vai buscar da forma errada as respostas, a gente acaba trazendo uma confusão ainda maior do que talvez uma situação simples, que a gente precisava talvez só de um pouco mais de reflexão e um pouco mais de conversa para chegar numa resposta. Então, sabe os conselhos. Por exemplo, você está na igreja, você tem os seus pastores, né? Precisa de uma resposta, alguma coisa talvez vocês não estejam encontrando a situação, tem os seus pastores, nós vamos ajudá-lo, amém? A gente está meio velho já, já está indo aí para 20 anos de casar, já deu para viver bastante. Né? Deixa para lá essa história de conta, que eu não gosto desse negócio, não. Só gosto de matemática. Eclesiastes 4:13 vai falar o quê? Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Que o Senhor está querendo dizer aqui, meus irmãos? Deus usa quem Ele quer. O Senhor dá estratégia, dá sabedoria para quem Ele quer. Então, aquela história dentro da casa, dentro da família, de porque eu sou o pai, do porque eu sou a mãe, do porque eu sou o filho, que eu sei tudo, que eu tenho resposta para tudo, que tenho razão, isso não dá certo, isso não funciona. Olha que a Bíblia, Eclesiastes 4:13. Melhor é a criança pobre e sábia. Uma criança que não tem dinheiro, mas tem sabedoria, ela é melhor do que um rei. Quem é um rei? É um rei, ele tem tudo, ele tem posses, ele tem conquistas, né? Tudo é dele, só que é velho e insensato, que não se deixa admoestar. O que é? Ah, porque eu já vivi isso. Ah, porque eu já tenho experiência na vida. E aí, a pior hora na vida do ser humano é quando ele acha que ele já sabe tudo, que ele não precisa aprender mais nada. Porque sabe o que acontece com ele? Ele para de evoluir, ele emburrece, ele não se permite adquirir conhecimento, ele não se permite aprender coisas novas, e ele não ouve ninguém. Aí a pessoa se torna alguém que você não consegue conversar, que você não consegue discutir ideias, que você deixa de resolver situações simplesmente porque você sabe que se você for tentar conversar, não vai sair uma conversa, vai sair uma guerra, porque aquela pessoa está engodada em si mesma e ela não se permite mais admoestar. O que é isso? Ela não se permite mais ensinar. Ela não se permite mais aprender, porque ela acha que ela sabe tudo. E dentro da família, é importante nós ouvirmos todas as vozes. Existem famílias de diversos tamanhos, né? Por exemplo, a nossa irmã Rose Felizardo tem uma família maior. Quando o pessoal senta para conversar alguma coisa, o jogo de ideias é ainda melhor, porque tem mais gente para dar opinião, tem mais gente para ver de ângulos diferentes, para pensar em outras soluções. Né? Aqui em casa, por exemplo, nós somos em 3, uma mulher, um homem e uma criança. Aí eu pergunto para você, a criança deve falar, a criança deve dar opinião? Deve. Significa que, de repente, aquela opinião que a criança deu, aquela ideia que ela teve, vai ser funcional, vai dar para aplicar? Talvez não, né? Mas muitas vezes a criança colabora e ajuda muito, e ela tem aquela mentezinha dela limpa, ela enxerga coisas e pensa em coisas que você não pensa, né? Às vezes com a cabeça cheia, aflita, com tanta coisa para fazer, com tantas responsabilidades para cumprir com a comida, para colocar em cima da mesa, né? Então, nós não podemos ter esse tipo de comportamento dentro da família e achar que opiniões diversas é uma coisa ruim, é motivo para crise. Na verdade, opiniões diferentes, elas são uma bênção, e todos devem falar, todos devem se expressar e contribuir para o bem da família. E as decisões sendo tomadas em conjunto, o que vai acontecer? Ela vai evitar culpa, ela vai evitar a cobrança, porque quando você toma a decisão sozinho, significa que você está assumindo a responsabilidade. Agora, quando aquela decisão ela é tomada em conjunto, quando cada um dá a sua parcela de contribuição, aquilo se torna responsabilidade de
todos. Não tem como um virar para o outro e falar assim, mas eu não queria que fosse assim. Aí outro, mas eu não queria que fosse assim, né? Quando vocês sentam, conversam, harmonizam as ideias e chegam num consenso de uma forma que todo mundo contribui, todo mundo passa a ser responsável por aquele resultado. Então, alivia o fardo, o peso fica mais leve. Quando um só tem que levar toda a responsabilidade, realmente fica muito difícil. E aí fica mais fácil tropeçar, fica mais fácil errar, e a família até caminha, mas ela caminha mais devagar. Porque quando tá todo mundo andando junto, né, de mão dada, se um tá mais lento, mais devagar, o outro fala, dá uma força, vamos. Agora, quando a pessoa tenta ir sozinha, não dá certo. Porque como a gente viu antes, se ela cair, quem é que vai levantar? Amém? Bom, então, já são 9h06, eu já passei 6 minutos do tempo que o pastor me deu. Mas eu vou deixar os recados para vocês aqui. Vamos lá. Domingo, às 18h30, teremos o culto, amém, da família. A irmã Neuza está agradecendo as orações pela irmã dela, que foi orada, e ela já está melhor, para a graça de Deus, amém? E, irmãos, vamos continuar orando também pela recuperação da Tayla, amém? Parente da irmã Célia, que fez uma cirurgia, uma criança, vai ter que fazer uma outra cirurgia ainda, amém? Mas nós vamos crer que o Senhor vai continuar pondo a mão dele, amém? Na próxima semana, a gente vai continuar aqui essa palavra da paz. Eu acredito que a gente já consiga chegar numa conclusão, amém? Mas que o Senhor venha nos ensinar, né? Porque a maior parte do tempo nós estamos vivendo em família, né? Nós estamos junto dos nossos familiares. Então, isso tem que ser bom, né? Se dentro da nossa casa nós não encontrarmos paz, não encontrarmos alegria, se a nossa casa não for o nosso refúgio, né? Não for o nosso cantinho secreto, como é que vai ficar, né? A gente vai ter que passar mais tempo na rua para ficar longe, né, da nossa casa, porque o clima não está bom lá. Então, vamos invocar realmente a presença do Senhor na nossa casa, na nossa família, e vamos aprender com esses pequenos conselhos que a Bíblia vai nos trazendo aos poucos, amém? E até bom, porque se vem tudo de uma vez, a gente, né, não vai lembrar de uma coisa ou de outra e não vai colocar em prática. Às vezes é bom quando vem de pouquinho, que a gente presta atenção naquilo, você tem mais uma semana inteira para pensar, para resolver as situações, para receber mais um pouquinho do Senhor. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Deixa eu colocar um fundo musical aqui. Aleluia. Deus é bom, o resto é conversa. Não é assim que fala? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, meu Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite que nós tivemos a oportunidade, Deus, de estar na Tua presença nesse curto espaço de tempo, Senhor, de entoarmos louvores a Ti, de sentirmos a Tua presença, Pai. Senhor, e que essa palavra que o Senhor tem transmitido para cada um de nós, Senhor, que ela não venha simplesmente ser ouvida, mas que nós possamos colocar ela em prática, meu Pai, que ela venha trazer bênçãos para a nossa casa, que ela venha trazer bênçãos para a nossa família, e que cada dia mais e mais, Senhor, nós possamos nos permitir ensinar, como uma criança que sempre está perguntando por quê e querendo aprender tantas coisas, que nós sejamos assim diante da Tua palavra, que nós sejamos assim diante da Tua presença, e que nós possamos crescer, meu Pai querido, prosseguir, Senhor, e conhecer mais do Senhor em todo o tempo, meu Pai querido, que até o último minuto que o Senhor nos permitir estarmos nesta terra, estarmos ainda com vida, nós estejamos aprendendo, Senhor, nós estejamos nos tornando mais parecidos com Jesus, e que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar, ó Pai, e nos admoestar em todo o tempo, Pai.
Nós louvamos, exaltamos e bendizemos a Ti, Pai. E agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, visita cada um, Pai. Conceda, meu Pai, cura, Senhor. Conceda libertação, Senhor. Dai a força, Senhor, para que possam viver cada dia, meu Pai. Que os Teus filhos, Senhor, tenham um restante de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Guardados e livres, Senhor Jesus Cristo, do mal, ó Pai. Através da Tua presença, meu Pai querido, em cada vida, meu Deus, em cada coração. Em nome de Jesus, Pai, nos louvamos, exaltamos e agradecemos a Ti, Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e nós nos encontramos aí na próxima quarta-feira, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.